Se tem uma coisa que muita gente tem dúvida e me pergunta direto, é quanto vale um stop motion? E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Carol Gonzalez, da Maria Marcolina Filmes, e aqui eu falo sobre stop motion, tudo o que você precisa saber para criar animações incríveis e da vida o que antes não se mexia. Hoje a gente vai falar de um assunto polêmico, um assunto muito importante, mas que assombra a vida dos artistas. Cobrança, dinheiro, money. Gente, é o seguinte, na hora da gente cobrar, a gente precisa entender a diferença entre preço e valor. Preço é literalmente o valor monetário do seu trabalho. É quanto o cliente vai te pagar para você fazer aquele vídeo. E para você determinar qual é o preço de um trabalho, você precisa pensar em custo. Então, o preço está diretamente ligado a custo. Você precisa pensar, nossa, quanto que eu vou gastar de dinheiro para criar essa animação, para fazer esse stop motion? E a coisa principal que você tem que ter em mente é que esse valor do custo nunca pode ser maior do que o valor que você vai cobrar. E, gente, isso parece uma coisa muito óbvia, mas isso não é óbvio quando você coloca as coisas no papel. Se eu te perguntar, quanto você cobraria por uma animação de 15 segundos para o Instagram, onde era o produto entra e roda? Você me falaria um valor, um preço, né, X. E aí, agora com as informações que eu vou te dar nesse momento, se você refizer esse preço, talvez você vai ver que você sairia no prejuízo sem saber, sem nem perceber, sem nem planejar direito. Então, é muito importante que a gente liste todos os nossos custos que a gente vai ter na hora de criar um stop motion. Como a gente está falando de uma arte física, o stop motion tem algumas questões à parte que outras artes não têm. Mas antes eu vou falar das coisas um pouco mais abrangentes aí para qualquer área do audiovisual ou para qualquer, enfim, para qualquer artista, que são os gastos fixos, os nossos custos fixos. E nele envolve energia elétrica, internet, equipamentos e desgaste dos equipamentos e software. Então, quando a gente vai criar uma animação, o que a gente vai precisar? Eu vou precisar de uma câmera, de uma lente, de uma iluminação, eu vou precisar também do software, que é o Dragon Frame que eu uso, ou se você usar qualquer um outro deles, e você precisa colocar tudo isso no seu custo, tá? Tudo isso no preço, dentro do valor que você vai cobrar do seu cliente. Aí você me pergunta, Carol, mas beleza, eu paguei 10 mil reais na minha câmera, eu vou cobrar 10 mil reais por causa da minha câmera? Não, você não vai entregar a sua câmera pro cliente. Só que a cada foto que você tira, cada vez que você usa a câmera, ela acaba acontecendo um desgaste. Os nossos equipamentos, eles sofrem desgaste pelo tempo de uso. Então, você precisa calcular aí numa porcentagem qual seria o desgaste feito em X horas que você vai fazer aquela animação. Para iluminação, a mesma coisa. Para o software, a mesma coisa. E aqui vale um recado muito importante, gente. Paguem pelo software, nada de piratear. Não sou a favor disso, nunca serei. E principalmente o software que a gente usa para fazer stop motion, que é o Dragon Frame. Se você quiser vídeo sobre esse software, coloca aqui nos comentários que eu posso fazer ensinando um pouco mais sobre ele. Mas esse é um software que você paga uma vez só, né? Então, é um software que custa $300 mais ou menos, e você paga uma vez e ele é seu para sempre. Então, você não precisa pagar mensalmente, como um pacote Adobe, por exemplo. Mas caso você também, por exemplo, eu uso o software Dragon Frame, que eu já paguei há anos, e eu pago mensalmente o pacote Adobe, porque eu também uso nas minhas produções. Então, o valor dele está incluído aí, com uma porcentagem, a cada trabalho que eu cobro. E aí, tirando esses custos que a gente vai ter, né, a cada produção, a gente também precisa pensar nas coisas físicas. Ou seja, o stop motion é uma arte física. É uma coisa que você precisa de materiais para você criar, para você fazer animação. Então, aqui, por exemplo, no meu estúdio eu tenho inúmeros fundos. Eu tenho, 50 cartolinas com cores diferentes. E aí, eu vou desgastar as minhas cartolinas ou os meus fundos para criar as fotos, né, da animação do meu cliente. Eu preciso colocar tudo isso no custo. Ou o seu cliente quer uma coisa muito específica e você vai ter que comprar, porque você não tem. Você tem que colocar isso no orçamento. Todas as coisas que você vai gastar dinheiro que tem um custo, você engloba no preço. Então, acho que deu para entender que preço é tudo que você vai gastar. Tudo que tem custo, você coloca no preço. Mas se fosse só isso, já estava fácil demais e eu te falaria, beleza, então seu stop motion custa tanto. Só que o
preço, né, o valor de um stop motion, o valor de uma arte, não é só preço, é preço e valor. E agora falando um pouquinho sobre valor, isso já é uma coisa um pouco mais abstrata. O valor, ele está muito mais ligado à qualidade do seu trabalho e às suas habilidades, né? No que você é capaz de resolver de problema do seu cliente. Porque quando um cliente te contrata, ele está indo atrás de uma solução, ele está comprando uma solução, ele não está comprando um videozinho bonito, ele está comprando uma solução para o negócio dele. E a sua capacidade, a sua habilidade de resolver esse problema do cliente é o que vai dar valor ao seu trabalho. Vocês já devem ter ouvido falar a expressão, não seja só um apertador de botão. Por quê? Porque uma pessoa que só aperta botão, existem várias, né? Você ensina a pessoa a apertar botão e pronto, ensina ela a mexer no software e pronto. Só que o valor está mais ligado à sua habilidade, por exemplo, de contar a história, de resolver o problema do cliente, de encontrar soluções criativas para resolver aquele problema. Então, o valor, ele é muito mais abstrato por isso. Então, você vai ter que encontrar, né, um valor justo que você vai cobrar do seu cliente por ter resolvido o problema dele de forma criativa. E essas suas habilidades, elas entram não como custo, mas elas entram como valor mesmo. Por quê? O que isso significa? Por exemplo, você está aqui nesse vídeo aprendendo comigo. Você pode ter feito o curso ou não, mas enfim, você de alguma forma dedica tempo da sua vida, energia e até dinheiro em aprender as coisas que você vai fazer para resolver o problema do seu cliente. E tudo isso tem que estar incluso, né? Todas as suas horas de estudo. Se você participa das nossas lives toda terça-feira às 19h19, você precisa colocar essa sua energia, esse tempo que você demandou assistindo 1 hora semanal de live dentro do seu custo, né? Dentro do preço. Então, como eu falei, né? Quando o cliente vai atrás de você para criar uma animação, ele não está indo atrás de um videozinho bonito. Ele está indo atrás de uma solução. Seja para apresentar uma nova coleção, para mostrar do que o produto é feito, para melhorar a imagem da empresa dele. Ele, enfim, tem inúmeras maneiras, inúmeras formas de ele querer um vídeo em stop motion e você resolver isso. Então, o grande lance, a frase que você precisa tatuar na sua testa é: quanto mais o stop motion resolver o problema do seu cliente, mais valioso o seu trabalho vai ser. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar o tempo todo como um mantra. Então, estuda tudo o que você está fazendo, qual o mercado que você está atuando, qual é o nicho que você atende. Então, se você está atendendo, por exemplo, clientes para as redes sociais, que é a coisa que mais está em alta hoje em dia, entenda o que as pessoas das redes sociais querem ver, como que você pode resolver o problema do seu cliente atendendo ele, criando um stop motion bacana para as redes sociais, né? Entenda como esse mercado funciona e como você pode entregar a coisa mais valiosa possível. Então, aqui eu vou dar uma dica prática para você calcular, para você pensar ali na hora de você fazer o valor do seu trabalho, né? Pegar o preço do seu trabalho. Que é o seguinte: crie 3 preços, como se fossem 3 produtos diferentes. Um preço ideal, que é assim, cara, esse cobre todos os meus custos, eu saio no lucro, nossa, paga tudo, eu ainda saio feliz. Um preço médio, que é assim, pô, eu quero atender esse cliente, né? Eu acho que vai ser interessante para mim, para minha carreira. E ele ainda cobre os meus custos, tá beleza? Eu posso até lucrar mais, por exemplo, fechar mais trabalhos com esse cliente. Então, eu vou cobrar um preço médio. E o preço baixo. O preço baixo, ele tem que minimamente cobrir os seus custos. E aqui, gente, uma coisa muito importante. Sabe aquelas barrinhas que quando você vai mexendo uma, outra diminui? Quanto mais o seu preço abaixa, mais as outras coisas envolvidas no trabalho precisam aumentar. Por exemplo, reconhecimento, networking, tesão, né? Você querer fazer aquele trabalho, você aprender com aquele trabalho de alguma maneira. Então, quanto menor o valor, quanto menor o preço, né, desse trabalho, mais as outras coisas têm que aumentar. Tá? Isso é muito importante para você ter uma carreira sólida, para você estar em constante aprendizado e para você conseguir aí ter uma carreira decente que você vai olhar e falar, putz, valeu a pena, olha tudo que eu construí nesse último ano.
Então, para encerrar esse vídeo, eu quero falar uma frase que vai ter que ser o mantra de vocês, que é uma coisa muito importante. Mas antes disso acontecer, eu vou pedir para vocês se inscrever nesse canal, porque agora estamos tendo vídeos semanais, sempre com um assunto diferente. Então, se inscreva, ative o sininho para você receber notificações, dê o like e comenta aqui embaixo qual é a sua maior dificuldade na hora de cobrar, que eu vou responder alguns comentários. E então, vamos à frase final, que é a mais importante, que você precisa repetir todos os dias na hora de você cobrar por um trabalho. O seu trabalho equivale à capacidade de solucionar o problema do seu cliente e fazer com que o seu cliente valha mais do que ele valia antes de te contratar. É isso. Você precisa fazer o cliente sair transformado. Depois do seu vídeo, a empresa dele vai valer ainda mais. Então, dorme com essa. Agora, vamos cobrar direitinho pelos trabalhos para não deteriorar o mercado. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.